Das dívidas ao milhão, primeira edição de 2023. Todos os direitos reservados e é proibido a reprodução total ou parcial sem a permissão escrita dos editores. Autor Pablo Marçal. Vamos pular o sumário e vamos direto à introdução. Todo final de ano, a história se repete. A maioria das pessoas ainda tem metas, listas infinitas de desejos, projetos e sonhos não realizados. A boa notícia é que ainda dá tempo de mudar essa realidade. Você sabia que a mudança acontece na mente antes de se manifestar na prática? Isso mesmo. Seu posicionamento e as suas ações no momento atual podem determinar a forma como você vai viver o restante desse ano e os próximos anos de sua vida. Entrego nas próximas páginas códigos que farão com que você desvende as estratégias que farão de você um líder e seja primeiro a acordar em sua casa, em sua família. Você me pergunta, Pablo, como é que eu posso fazer isso? Você tem um sabotador que está o tempo todo bloqueando os seus sonhos e planos e desvendar também as suas artimanhas. Você conhecerá um personagem bíblico que modelei e modelo. Você aprenderá códigos que adquiri com a história de José do Egito, um jovem que foi o primeiro a despertar em sua família, e você pode ser o José do Egito da sua família. Você pode ser o primeiro a acordar e sair de uma situação de aparente derrota e assumir o posto de governador. Comece assumindo o controle da sua vida. Tamo junto até depois do fim. Bora lá, capítulo 1. A tríade mais importante: reino, família, prosperidade. O que você pode fazer para prosperar? Faça com intensidade aquilo que você não fez devagar. Você estudou em escola pública ou em escola particular? Qual era a nossa tendência como estudante todos os anos? Não levávamos a vida a sério e se alguém cobrasse, fazíamos apenas o suficiente para sermos aprovados. Se agimos assim na escola, também será assim na empresa e na vida. Existem pessoas que estão longe de ser a média. Elas fazem parte de um quadro chamado 1%. Graças a Deus, sempre tem um José do Egito numa casa. As pessoas informadas são muito rotuladas. Elas não brincam em serviço. Todos nós somos treinados na arte da estabilidade, segurança e aprovação e em acreditarmos que há somente um método. Quando você vive acreditando na estabilidade, não vê vantagem nenhuma em investir em alguma área de instabilidade, porque tudo é perigoso, inseguro e irresponsável. Pare e pense. O que você quer e não tem coragem? Quem é você sem os medos que carrega? Quem é você se aceitasse todos os desafios que a vida lhe diz? Ou quem é você se aceitasse todos os desafios que a vida lhe desse? Quem seria você se tivesse aplicado 10% de tudo que aprendeu? A resposta para salvar o seu ano é fazer com intensidade de 8% aquilo que não fez com 92% do tempo. Tem como? Sim, é possível. Em novembro de 2023, participei do Ironman, a prova mais desafiadora do mundo esportivo. Alguns atletas ficaram chateados comigo porque treinei 43 dias e fui fazer o Ironman. Pois não se faz isso. As pessoas devem treinar de 6 meses a 1 ano. Então, eu lhes disse que elas ficariam mais ofendidas, já que o chefe de cozinha, que faz parte da nossa equipe, treinou somente em 15 dias. Quer saber mais? Um dos nossos, que atravessaram a linha de chegada, nem treinou. Meus 43 dias foram treinos de 24 horas, ou seja, eu treinei até dormindo. Eu tive qualidade de sono, inclusive criamos um campeonato de sono
para assimilar o que estávamos aprendendo e colocarmos em prática. Nós mudamos a alimentação, mudamos o ambiente e pensávamos nessa prova acordados e dormindo. O que eu e meus amigos fizemos? Aquilo que uma pessoa normal leva de 6 meses a 1 ano para fazer e ficar apto para a corrida. Ainda assim, houve aquele moço que fez sem treinar. Foi decretado que ele chegou além do tempo, mas cruzou a linha de chegada. Eu fiz uma proposta a ele. Se ele chegasse dentro do tempo para não ser desclassificado, eu daria uma bicicleta que eu tenho no valor de 50 mil reais. Ele falou-me que na corrida ele dizia para ele mesmo: vai mais rápido, um pouquinho que você vai ganhar uma bicicleta. Como sou treinador de cérebro, tinha convicção de que ele não chegaria antes do tempo, porque sorte é um lado do cérebro que pega você de vez em quando, né, desavisado, mas na maioria das vezes ele acompanha quem já está em movimento. Alguém me pergunta se dá para ficar rico com a sorte. A minha resposta é sim. Posso fazer uma lista de coisas, há muitas possibilidades, talvez aconteça, todavia é de 99% de chances que nunca aconteça. Pablo, é com método? Com método é 100%. 100% de chance de acontecer. Eu quero que você pense no que estou falando. O ano está quase acabando. É um bom momento para você pensar. Eu investi energia esse ano. Você sabe o que pensei no momento de fazer a prova do Ironman? Pensei assim: imagina se eu colocar a intensidade que coloquei no Ironman no meu Instagram, no que se tornará este canal. Pensei, imagina se eu colocar a intensidade que coloquei no Ironman nas minhas empresas. E se eu colocar esta intensidade dentro de casa, com os meus filhos, e treiná-los? O que vai acontecer com eles? Estou nessa crise até agora. O Ironman é algo que talvez na sua cabeça seja ficar rico. Na minha cabeça era: eu não tenho corpo para aguentar isso. Não era um negócio que eu daria conta. Quando faltava 10 minutos para acabar a minha prova, eu falava: isso aqui não é Ironman. Eu pensava: isso aqui não é Ironman. Não estou sentindo nada. Mas como isso foi possível? Como foi possível chegar bem? Com dedicação, treino, intensidade nos hábitos, mudanças de ambiente, adaptação do sono, mudança na qualidade da água, mudança de alimentos e de frequência, eu nem imaginava passar a linha de chegada. Eu me tornei um Ironman antes de atravessar essa linha. Como eu acessei a riqueza? Como todos que estão à minha volta acessaram a riqueza? Nós não esperamos atravessar a linha do milhão. Nós acessamos a linha do milhão antes de atravessar essa linha. Você precisa acessar antes que isso aconteça. Nós usamos a mente para dizer: já é. Quem faz boot comigo sabe. Quando termino a mentalização, esfrego as mãos e declaro: já é. Isso vai acontecer. Lembro-me de que quando chegava da bicicleta no Brasil Telecom, às 13 horas para dar aulas, ensinava sobre prosperidade sem ter prosperidade financeira. Por que eu fiz isso? Porque eu li a Bíblia, lá diz sobre a prosperidade e eu pensava: esse trem existe. Eu falava: vocês serão prósperos. Alguns perguntavam: o que você tem? Eu respondia: tenho um Gol financiado para pagar. Para ter essa bicicleta, eu pagava as prestações com o Vale Transporte do trabalho. Para ter esse carro, o Gol, fazia trabalhos da faculdade, fazia o deslocamento dos amigos para a faculdade e depois o retorno deles para casa. A prosperidade existia na minha cabeça antes de acontecer na minha vida. A possibilidade de você salvar este ano, você pode transformar um mês e fazer o que você não fez em um ano.
Treine. Você vai aprender em um ano a salvar uma década. Será que funciona? Estou ainda em choque sobre o que fiz em 43 dias para participar do Ironman. Funcionou. Se você se dedicar a uma tarefa árdua num mês, a tarefa fica minúscula. Muitos de vocês se dedicaram em passar no vestibular e hoje nem usam o diploma da faculdade que fizeram. Você se empenhava para isso porque você não continua se empenhando. Sabe o que me chama a atenção? É que pessoas que têm um salário mediano de 20 mil, 30 mil, estudaram intensamente para serem juízes, promotores, estudaram tanto. Mas se eles estudassem mais, aonde iriam parar? Eles estudaram muito para chegar a um lugar e ficar lá a vida inteira. Esse é o nosso povo. Nós pensamos em atingir a estabilidade. Há um índice que chama-se IDP, Índice de Distância do Poder, em que o americano tem o melhor do mundo e o brasileiro tem o pior. A distância parece que é daqui para um outro planeta. O americano pensa, quando entra numa empresa, eu posso me tornar CEO desta empresa e se eu quiser ainda posso ser sócio dessa empresa. O brasileiro fala assim, eu nunca vou conseguir uma vaga para trabalhar nessa empresa. Eu nunca vou conseguir trabalhar num aeroporto. No dia que você crescer, vai ver o avião como um ônibus de asa. Como você vê a vida, hein? Antes você olhava para uma frota de avião e achava uma coisa difícil de entrar num, hein? Agora você pode pensar, serei o dono de um avião. Por que você não consegue prosperar? Por que não põe pressão em si mesmo, né? Depois de concluir a prova, eu agradeci a muitas pessoas. Agradeci a pessoa que mais colocou pressão em mim no mundo corporativo. Ela quase me destruiu e veio na minha mente quando atravessei a linha de chegada. Há como salvar aquilo que você não fez no tempo normal e é possível salvar décadas num ano. Estou fazendo isso desde 2008. Estou trocando de décadas a anos. Você pode ter o resultado de um ano em meses. Aceita esse desafio? Por que você não tem desafios à vista? Por que não resolveu os seus problemas e agora pensa em resolver tudo de uma vez? Um dia, uma pessoa fez uma proposta para mim. Quando você quer para desbloquear por inteiro? Eu falei, não sou quiropraxista que pega no seu corpo e vai torcendo tudo. Dou conta de te apontar bloqueios, mas tem um detalhe. Se você não se desafiar numa coisa nova, não saberei qual é o seu próximo bloqueio. Então, precisaremos de um percurso para isso acontecer. Vou repetir aquilo que você já ouviu, mas ainda não vivi. Entre em movimento, desafie-se e comece agora. O momento é agora. A energia no seu passado e não na ansiedade do futuro também. Tem energia em querer ser igual ao seu pai, tem energia em agradar os outros. Canalize essa energia e converta. Devolva o que pegou emprestado, libere a dívida que ninguém vai pagar. Em resumo, viva baseado nessas três palavras: reino, família e prosperidade. A representação do reino é a família, a sua família. A sua família precisa romper para alcançar a outra base, que é a próxima família a se formar. Então, o segredo está nessa tríade: o reino, a família e a prosperidade. Qual é o problema do nosso povo? O que ele pensa? Que prosperidade é dinheiro e que tempo também é dinheiro. Se você tem os drivers errados, vai agir de forma equivocada. A sua alma precisa desejar ardentemente o reino. Em relação à minha família, aguento pancadas por eles. Quando você tem os drivers mentais errados, vai lutar por causas erradas. A minha alma tem repulsa à escassez, à religiosidade, à improdutividade.
Eu treino os meus filhos diariamente de forma intencional. E você? Como tem agido em relação ao que realmente importa? Até quando vai dar desculpas e se vitimizar? Tarefas para salvar o seu ano de 2023 ainda agora. Ou qualquer ano em que você esteja ouvindo esse audiobook. Reavalie suas amizades. Troque as pessoas que não querem salvar o ano delas. Chame mais um para andar com você e quem queira salvar o ano. Doe tudo o que não usa, venda o que está na sua casa e o que não te interessa. Cancele compras que fez e que você sabe que não vai usar. Comprou sem analisar. Higienize a sua cabeça, elimine as coisas que não fazem sentido. Assim, você terá energia suficiente para fazer o que é necessário e use a energia de quem deve a você para prosperar. Capítulo 2. O José que existe em cada um de nós. Pessoas morrem todos os dias sem descobrir a verdadeira identidade. Quando a identidade é clara, firme, única e está em unidade com alguém, nada e nenhuma pessoa pode impedir alguém de atingir os objetivos. Quem desconhece sua identidade não consegue cumprir o que Deus colocou em seu coração. É como uma árvore que permanece infrutífera por desconhecer sua identidade e não saber qual fruto deve dar. A identidade revelada dá frutos que permanecem, frutos que ninguém é capaz de arrancar, mostrando quem ela é, revelando a sua identidade. Assim como José, cada um de nós enfrenta momentos em que são testados por situações desafiadoras. A diferença era que José do Egito sabia quem era, conhecia sua identidade. A história nos mostra que ele tinha uma capa colorida que o diferenciava dos outros irmãos. De alguma forma, todos nós nascemos com uma capa colorida, visto que ninguém tem o mesmo DNA, somos únicos, incomparáveis. Assim como José usou sua túnica para se destacar, cada um de nós tem algo especial para oferecer ao mundo e para essa finalidade precisamos ativar a identidade e para isso você precisa investir primeiro em você mesmo, no seu autoconhecimento e crescimento. Enxergar-se da mesma forma como Deus o enxerga, não como os outros dizem que você é. Frutificar, ou seja, dar frutos, transbordar seus talentos, habilidades e dons na vida de outras pessoas. Ao praticar essas 3 ações, você estará apto para avançar e derrubar qualquer impedimento que possa aparecer no percurso. Quando a sua identidade estiver aflorada, você só vai querer estar perto do Pai e obedecer a Ele, sendo quem você verdadeiramente é. Transforme suas crenças no que você acredita. A geração dos seus pais é extremamente negativa. Por quê? Porque a geração da televisão e da desinformação é negativa. Atualmente vivemos a era da internet, que possibilita o acesso a uma grande gama de informações que produzem riquezas. Mas mesmo imersos nessa era de amplas possibilidades, muitos indivíduos carregam convicções enraizadas pela geração anterior. Essas convicções exercem um impacto direto em suas vidas, tanto no presente e nos resultados já alcançados, quanto na sua perspectiva em relação ao futuro. Essas crenças são conceitos formados na sua cabeça, ainda que você não tenha experimentado algo. Uma criança que nunca comeu açaí, por exemplo, pode acreditar que o sabor não é agradável porque ouviu dizer. Ou seja, um colega, amigo ou mesmo os pais experimentaram e não gostaram e instalaram nela essa crença, impedindo-a de se permitir provar o açaí. Toda crença pode ser transformada através de expansão da frequência. Entenda, para fazer qualquer mudança é necessário mudar a base, a fundação, ou seja, mudar suas crenças primeiramente. O primeiro passo para isso é desconstrua as crenças negativas. Identificar as crenças negativas é um processo que acontece no movimento.
Elas possuem características que o levam a paralisar e causar estagnação. Ação é o momento em que você faz a substituição da crença negativa. Essa ação o leva a agir porque você tomou consciência da sua realidade. Resultado: proveniente da ação tomada, como dizia Newton, toda ação tem uma reação. A reação é o resultado, seja ele negativo ou positivo. Ambos são bons porque mostram que houve movimento. O empilhamento desses resultados é o gerador de fatos. Fato é quando você percebe o progresso por meio dos micro-resultados. Nesta etapa, você não é mais influenciado pelas crenças. Quando você tem uma experiência em detrimento ou em determinado assunto, não precisa mais ter fé, pois já vivenciou e sabe que é real. Existem 3 tipos de crenças que norteiam seus resultados. Crença de identidade, que é quando você não tem sua identidade clara ou ativada e por isso não consegue acreditar, verbalizar a seguinte frase: eu sou, eu governo, estou sob a soberania de Deus e não devo me curvar para coisa alguma. Crença de capacidade é quando você foca no volume que acredita suportar. Então, verbalize a seguinte frase: eu posso, eu sou capaz, faço e tenho o que quiser. Prefira ser chamado a atenção a pedir autorização. Faça, tenha suas próprias experiências. Crença de merecimento é quando você acredita não merecer tudo o que recebe. Verbalize a seguinte frase: eu mereço. Lembre-se de que as crenças, para serem transformadas, precisam de movimento e investimento. Valorize os micro-resultados que são o progresso contínuo, independente de haver altos e baixos no percurso. Assim como José do Egito enfrentou 13 anos de cárcere antes de assumir a posição de governador, você precisa enfrentar as suas crenças limitantes, ativar a sua identidade, transformando os desafios em oportunidades e descobrindo o José do Egito que existe em cada um de nós. Tarefas para salvar o ano de 2023. Pense sobre sua vida e escolha 5 fatos marcantes e escreva-os. Assista ao seguinte documentário, Happy, Você é Feliz. Escolha um capítulo da Bíblia e leia em voz alta em primeira pessoa. Capítulo 3. Pobreza é improdutividade. Não vou contar novamente minha história na Brasil Telecom. Se me acompanha nas redes sociais, essa você já sabe, Para que entenda a mensagem inicial deste livro, acredito que uma analogia ficará mais interessante. Imagine comigo que a pobreza seja uma pessoa, um vilão que vive a espreitar seus movimentos, e um dia você se depara com ela. Partindo dessa ideia, o protagonista dessa história sou eu. Um dia, depois de tentar fugir ao seu contato, me deparei de frente com ela. Embora com receio, tive a oportunidade de conversar com a pobreza. Claro que, devido ao seu aspecto, a princípio, foi um desafio me aproximar. Era assustadora. Devo lhe dizer que ela era como um amigo traiçoeiro que sempre aparece na hora errada. Tipo aquela pessoa que, mesmo a gente tentando dar uma esquiva, está sempre na espreita, pronta para surpreender negativamente. Eu sentia a influência negativa desse ser quando eu começava a fazer planos ou sonhar. Ela chegava trazendo incertezas e botando dúvidas. Mas o que mais me chamava a atenção eram as suas roupas, emendadas, desgastadas, que contavam uma história de uma vida de privações. No rosto, traços de cansaço e preocupação, resultado das batalhas diárias pela sobrevivência. Aos poucos, fui aprendendo sobre os seus modus operandi.
Descobri que a mentalidade de pobreza é especialista em plantar dúvidas e fazer a gente sentir que o sucesso está sempre a um passo à frente, fora do alcance. Ela é mestre em colocar obstáculos materiais nos projetos e bloquear nosso hardware com sua presença negativa. Jamais venceremos a luta contra um inimigo que desconhecemos, o seu modo de agir, suas motivações e as estratégias. Foi após conhecer os principais drivers da pobreza que rompi com os laços que me mantinham presos a ela. Reajustei meu foco e minhas ações para extinguir seus efeitos e influências sobre mim. Eu vou dar uma continuidade aqui, só vou mudar de ambiente enquanto trago essa informação. Vou também colocar a imagem para aparecer para quem não está aqui também. Mas quem está ouvindo só o áudio, vamos continuar com a leitura do livro do Pablo Marçal aqui. Vamos fazer essa primeira parte do livro, depois a gente dá continuidade. O livro tem 78 páginas, metade, tá ok? O resumo dessa historinha é: ao tomar consciência da sua realidade, você poderá construir uma nova rota, transformando a sua realidade escassa em uma realidade abundante. Você também pode mudar o resumo da sua vida ainda hoje. Você não tem culpa de não ter vindo de uma família rica, mas tem culpa se uma família rica não vier de você. Chega de desculpas. Você precisa assumir o seu posto de general. General do reino, claro, governador sobre a sua vida. Não seja improdutivo. A pobreza é improdutividade. É hora de romper com o vitimismo e sempre falo que se você não governa a sua vida, alguém está fazendo isso por você. A minha decisão é de escrever um livro para auxiliar você nessa jornada de romper com a escassez, sair da pobreza e ser o primeiro milionário de sua família. Não pense que estou contando histórias para convencer e botar o reino de Deus na terra. Tarefa para salvar o ano de 2023. Liste 52 coisas que estão roubando sua energia e comece a agir em 12 delas. Exemplo: observe o que está na sua casa, no trabalho, no carro e nas suas relações interpessoais. Você tem algo para devolver? Devolva. Está devendo? Pague ou negocie. Faça algo para mudar isso. Precisa liberar perdão? Então faça isso para ontem. Defina 12 alvos de vida. Descreva-os detalhadamente, atribuindo para isso uma data para a realização e o grau de prioridade. Exemplo: trocar de carro, mudar de cidade, emprego, ambiente, etc. Capítulo 4. Você é o José do Egito da sua casa. A história de José do Egito é narrada no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Gênesis. Provavelmente você já tenha lido ou até assistido um filme. Há grandes produções com essa história. José era o filho favorito de Jacó, sendo presenteado com uma túnica colorida, o que gerou ciúme entre os seus irmãos. Resumindo, movidos pela inveja, os próprios irmãos o venderam como escravo para mercadores egípcios. No Egito, o jovem enfrentou adversidades, mas a sua habilidade para interpretar sonhos o levou a ser notado pelo faraó, que nomeou governador do país. Devido às políticas implementadas para lidar com a escassez de alimentos, José conseguiu salvar não só o Egito, mas aqueles que vinham de países distantes para comprarem alimentos. E em uma dessas caravanas de compradores estavam os irmãos de José. Eu poderia dar mais detalhes dessa história, mas a informação que quero que você guarde é: toda família tem um José. Isso mesmo, toda família tem um José, mas em quase todas as casas nós não sabemos quem é o José. Ainda, como é que
o José vai se destacar e prosperar? A resposta é simples: saindo do ambiente daqueles que não querem mudar. Pode parecer estranho e alguns até discordam de mim, mas o seu pai e a sua mãe querem que você tenha a profissão deles, ou que eles não conseguiram ter, e vão se esforçar para você ter aquela profissão. Eles não se perguntam: o que há no coração do meu filho? Alguns pais querem que o filho seja médico. Recentemente, levei o meu filho ao pediatra e ele falou: toda criança que desobedece é burra? Será que ele sabe o que é ser burro? Ser burro é uma das maiores características de força e pressão que existe. O burro é um dos animais que mais aguentam pressão. Entre um burro e um cavalo, eu escolho o burro. O burro aguenta pressão, ele vai mais longe, ele não tem explosão como o cavalo, mas vai muito mais longe. Imagine a falta de compaixão desse médico para dar um veredito desses. Essa falta de compaixão está relacionada ao escolher uma profissão que está distante da sua vocação. A sua profissão não é a sua identidade. Você está pronto para ouvir algo muito importante? Vaga para pobre não tem mais no Brasil. Nós precisamos fazer com que você pegue as vagas no índice de 1%. O que é estar no 1%? É fazer parte do grupo de pessoas que têm um acelerador nas mãos e tomam vitamina N. Ou seja, são aquelas pessoas que sabem falar não para tudo aquilo que elas não devem desejar. Pablo, como é que eu faço para aumentar a intensidade de 11 meses em um mês? Anote um código: professor versus treinador. Eu, Pablo, sou 10% professor e 90% treinador. O treinador o ajuda a ter clareza no que é necessário e não deixa em paz enquanto você não concluir a tarefa. O professor é assim: dou aula para os alunos, quem pegou, pegou, quem não pegou, que dane-se. Não estou falando mal do professor, o professor é honrado, mas para romper com alguns bloqueios, você precisa ser treinado. A riqueza não tem fim e está caçando o dono. E tem poucas pessoas querendo mexer com isso. Com a sua cabeça no automático, você vai ficar na cama até mais tarde, vai querer açúcar. E por quê? Porque o cérebro quer guardar energia. Estou chamando você para salvar o seu 2023. O que você vai fazer? Vai continuar guardando energia? Por favor, queime energia. Alguém pergunta para mim todos os dias: onde você busca energia desse jeito? Respondo: acaso Deus deu mais energia para mim do que para você? Deus, sim, eu busquei. Dedique-se em resolver aquilo que você não resolveu. Use a sua energia para isso. Eu vou fazer uma imersão com vários bilionários. A maioria deles são ex-pobres. A maioria das pessoas ricas no mundo, 85% delas, construíram a sua riqueza. Os outros 15% das pessoas receberam de herança e vão perder. É estatístico, porque não sabem do que se trata. Não adianta ganhar 500 milhões e não entender de finanças e investimentos, né? Os multimilionários leem uma média de 50 livros por ano. Se você ouvir a instrução de um bilionário e colocar em prática, você fica milionário. Pode ser que você não consiga chegar ao bilhão, mas na pior das hipóteses, você vai ficar multimilionário. Mas aqui um conselho: não seja idólatra com dinheiro. Com gente, mude a sua vida. Eu estou aqui para ensinar a prosperar. É isso que você precisa fazer, é isso que precisa ser feito. E eu sei fazer. Eu fui chamado para levantar famílias para prosperarem. A família é a base. Eu preciso ensinar você a prosperar. Você precisa fazer isso também. Aquilo que a minha alma mais tem de repulsa é o que faço de melhor na vida. Dá uma pausa aqui rapidinho.
Mas aqui vai um conselho. Não seja idólatra com dinheiro, com gente, mude a sua vida. Eu estou aqui para te ensinar a prosperar. É isso que você precisa fazer, é isso que precisa ser feito e eu sei fazer. Eu fui chamado para levantar famílias para prosperarem. A família é a base. Preciso ensinar você a prosperar. Você precisa fazer isso também. Aquilo que a minha alma mais tem de repulsa é o que eu faço de melhor na vida. Alguns não têm nenhum tipo de inimigo, não têm nenhum tipo de repulsa. Alguns vivem parecendo que são vigiados, que são produtos, que são nada, ou... Então, coisas assim, né? Vocês aceitaram isso. Se você não tem sonhos, será mal pago para realizar o sonho dos outros. Você vive neste mundo de faz de conta. Você quer prosperar? Responda isso. O que você pensa de sentar comigo, acompanhar-me, seguir o meu método, realizar todas as tarefas, cumprir com tudo o que eu orientar? De 10 mil pessoas, se 1.000 fizeram o que eu ensino, se elas aplicarem, dará certo. Riqueza é uma ciência. Riqueza é proporcional ao campo de energia que você carrega. Você aceita ser o primeiro milionário da sua família? Sim ou não? Você pensa que algum dia estará gerenciando bilhões? Essa energia não é sua. É mais sobre processos, cultura, método e liderança. Não conheço um bilionário que fez bilhões com o braço. Não faz, não tem. Conheço gente que faz 100 mil com o braço e com bisturi. Conheço empresários que trabalham muito e não fazem 1 milhão de lucro por mês. O jogador de futebol também não faz bilhões na força do braço. Eles têm contrato de marketing, brand e associações de imagem, tá? Se você não sabe o que é fazer com dinheiro, precisa aprender. Você precisa mudar o comportamento que acontece com a mudança de ambiência e ações. O seu CPF precisa ser maior que o seu CNPJ. Com quem você pensa em fechar o negócio? Onde você precisa investir primeiro? No seu CPF. Diga para si mesmo: eu sou PMF. Eu sou o primeiro milionário da família. Isso é um código. Você precisa entender que ser PMF é ser o José do Egito. Estude a vida dele. As pessoas vão criticá-lo, dizer que você está doido. O que você vai precisar fazer? Dar uma sumida. Dedicar-se para ser próspero. José, ele se afastou da parentela dele, foi governador do Egito, salvou Israel. O seu tempo, o seu olhar, os seus hábitos devem se voltar para isso. Todos os dias, abra mão de bobagens. Vamos entrar numa frequência que você ainda não tem. Quero que você se levante para prosperar e prosperar outras famílias. Entenda, as vagas para pobre acabaram. Todo pássaro que é criado em gaiola acredita que liberdade é doença. Busque ativar dentro de você o processo de ser multimilionário. Você será impactado com sabedoria, vai mudar os seus hábitos, cuidar do seu corpo. Assuma um compromisso com você mesmo de assumir o autogoverno. Declare para si mesmo: a partir de hoje, meu espírito guiará minha alma. A minha alma será governada pelo meu espírito. O meu espírito será guiado pelo próprio Deus vivo. De hoje em diante, a minha vida está a serviço de outras vidas. Tarefa para salvar o seu 2023. Leia a história de José na Bíblia e busque 3 características para modelar nos próximos 21 dias. Escolha um livro sobre educação financeira e estabeleça uma data para iniciar a sua leitura. E faça uma lista de atitudes improdutivas que você tem praticado e decida eliminá-las, substituindo-as por atitudes de governo. Capítulo 5, Legado de José. Bora lá. Não sei se você sabe, mas José governou o Egito com tanta sabedoria e depois de muitos anos eu descobri por quê. Deus
não queria levar a prosperidade para o Egito. Nunca foi sobre isso. Sabe por que aconteceu todo esse rolê? Por causa do povo de Israel. O Egito já chegou a ser a nação mais rica da terra. E quando ele interpreta o sonho das 7 vacas magras e 7 vacas gordas, o que ele faz? Ele descobre que primeiro vêm as vacas magras, para depois virem as vacas gordas. Desta forma, ele começou a montar os armazéns e começou a tirar 20% de toda a produção e armazená-la para manter a riqueza do Egito. Ele fez isso durante 7 anos. Atualmente no Brasil, pagamos 43% de imposto. E não ouço ninguém reclamando disso, mas tudo bem. Voltando à história de José, depois desses 7 anos de vacas gordas, ocorreu a fome. Mas o Egito era o país mais rico do mundo. O que aconteceu? As pessoas começaram a procurar no Egito o alimento para suas famílias. E dentre essas pessoas vieram os irmãos de José também. Neste momento, ocorreu a realização do sonho da infância de José. As estrelas se curvam diante do governador, que era nada menos do que irmão vendido, como escravo. O propósito se cumpriu. Nunca foi sobre governar o Egito, mas sim trazer provisão para a casa de Israel. A maioria acha que é por causa de um palácio, mas não tem nada a ver. Deus vai te colocar em lugares absurdos. Por isso, você precisa ter fé. Porque para José, ele apenas disse: sol, lua e estrelas. Quero destacar 3 características que foram essenciais para que José do Egito cumprisse o seu propósito e deixasse um legado que permanece até hoje. Sabedoria transformadora. José nunca olhou para as situações sem aprender, sem retirar os códigos contidos naquela situação. Existem muitas pessoas presas em situações cotidianas. Ele não deixou ser paralisado pelas circunstâncias, mas ele assumiu a sua identidade e cumpriu o seu propósito. Você sabia que a Terra gira em torno de 1.675 km por hora? Você já chegou à velocidade de 1.675 km por hora? Sim, todo dia. Você quer ser disruptivo? Fica um segundo à frente dessa velocidade e você vai viver outra era. Estará com a cabeça no futuro. Toda a criação se move, só você que fica parado na vida. Como é que você consegue ficar parado e ignorar a criação? A verdade é que a sorte só te pega no caminho. Ela não dá ré, não busca você lá atrás e não fica parada esperando você. Ative a sabedoria, coloque em prática aquilo que você tem aprendido. Decidir viver no presente. A decisão de viver no presente é totalmente sua. Não existe ninguém que tenha o poder de decidir em qual momento você escolherá viver a sua vida. Pense em uma câmera. Quando você vai fotografar, se a lente não estiver limpa, haverá dificuldade em buscar o foco. E o registro da imagem ficará embaçado. Ao viver e focar no agora, mais de 70% de sua energia será gasta para dar resultado, deixando o embaçado no passado, assim como a ansiedade. Para recuperar o foco único, é necessário entrar em um estado de fluxo de concentração chamado de mindfulness, que é atenção plena. É o famoso flow também, né? Que é quando você está conectado com o que é seu, vidrado no que faz sentido, no estado de flow. Sua energia quadriplica. O tempo passa mais rápido, o seu cérebro passa a produzir como nunca antes, aumentando a sua produtividade. Todavia, para viver nesse estado de atenção plena, é necessário desligar-se daquilo que rouba a sua energia. Muitas pessoas vivem presas em amarguras, rancores, sem conseguirem liberar perdão e viver no presente.
A falta de perdão, né, não impede de avançar, porque além do seu peso natural, você tem o peso morto de alguém sobre as suas costas. José do Egito, ao deparar com seus irmãos à sua frente, optou por manter o seu estado de flow ativado, fazendo o que era necessário sem gastar energia remoendo o passado e discutindo quem estava certo naquela ocasião. No momento em que você levanta da sua cama, já deve ter deixado para trás tudo que passou. Para de dar sentido a coisas que não fazem sentido algum. Viva o agora, viva no agora, que é o único tempo que existe. Tarefa para salvar o seu ano de 2023 ou qualquer outro ano que você venha a estar ouvindo isso. Sente-se sozinho em um lugar tranquilo, com folha e papel em mãos, e faça mais listas de coisas, sentimentos, pessoas que precisa deixar para trás. Isso é perdoar, liberar. Depois faça uma mentalização sobre isso, faça uma oração, abençoe essas pessoas, desafie-se, coloque-se em movimento e escolha fazer algo que tem vontade e ainda não fez. Ou mesmo ir a um lugar que você não se considera apto ou merecedor para estar, vá a um restaurante caro e tome que seja um copo de suco, mas vá viver aquele ambiente. Capítulo 6. Por que ser o primeiro milionário da família? Tornar-se o primeiro milionário da família é mais do que uma busca por riqueza material. É um objetivo que muitas pessoas estabelecem com base em diversos motivos que transcendem o aspecto financeiro. Entre as diversas razões pelas quais ser o primeiro milionário da família pode ser significativo, está a quebra de ciclos de pobreza. Para muitas famílias, a falta de recursos financeiros é um ciclo que se perpetua ao longo das gerações. Você, assim como José do Egito, vai quebrar esse ciclo e proporcionar às futuras gerações, as futuras oportunidades, recursos que antes não estavam disponíveis. Você precisa entender que você já é rico, mas ainda não consegue desfrutar porque não entendeu a sua identidade. A riqueza está na identidade. Se ela florescer, dará fruto. Qual é a chave que você precisa para ser o primeiro milionário da sua família? Para alguns a chave está na teoria, mas falta ativar o propósito. Para outros a chave está em ativar a identidade, classificar múltiplos propósitos, networking. As três principais chaves são sabedoria, prosperidade e riqueza. Sabedoria é onde tudo começa. Ela é a semente. Prosperidade é sinal que a sabedoria foi ativada. Ela é o crescimento. E riqueza é o fim de um ciclo de prosperidade. Ela é o fruto. Ao ser o primeiro milionário da família, você adquire a capacidade de tomar decisões assertivas sobre seu futuro financeiro, sem depender exclusivamente de empregos tradicionais ou de ajuda externa. Alcançar o status de milionário muitas vezes envolve empreendedorismo, esforço e perseverança. Ser o primeiro milionário da família a atingir este marco representa uma realização pessoal e profissional notável, demonstrando a capacidade de superar desafios e alcançar metas ambiciosas. Mas deixe-me falar, o dinheiro não muda ninguém, apenas potencializa o que a pessoa já é. Se ela é mesquinha, torna-se ainda mais. Se é uma pessoa simples, torna-se ainda mais simples. Para prosperar, é preciso parar de agir como um idiota. O drive mental do dinheiro é a energia de troca. É preciso haver uma equivalência para que as pessoas estejam dispostas a trocar com você. Por exemplo, se um mercenário cobra 1 milhão para instalar armários de luxo em uma casa, se um marceneiro cobra 1 milhão para instalar armários de luxo em uma casa, ele precisa entregar um serviço extraordinário que seja equivalente ao valor cobrado. Nesse caso,
Ele trocou o seu serviço excepcional pela energia de troca equivalente, que foi dinheiro. Se você quer 1 milhão, o que você tem de energia para dar em troca, hein? Você precisa construir, é necessário subir a energia para poder trocá-la. Se você tem um barquinho que cabe 5 pessoas, você fala que quer 32 pessoas dentro do barco, não cabe. Precisa aumentar o barco. Essa é a energia de troca. Muitas pessoas desejam alcançar 1 milhão por orgulho e vaidade. Você não sabe o valor que carrega. As pessoas que querem crescer na vida não ficam mentalizando que querem chegar a tal lugar. Elas colocam na cabeça, já sei que cheguei lá. Isso aqui é muito forte. Vou gerar energia para isso. Me conectar, modelar e quebrar a cara. Qual o tamanho da energia que você tem para trocar por aquilo que você quer? Você pergunta, qual o segredo da riqueza? Não estranhe minha resposta, mas não tem segredo. Olhe para a natureza. Semente no chão, terra, sol, ar. Vou encerrar aqui por hoje, hein? Tarefa para salvar o seu ano de 2023. Anote aí. Os 5 problemas que estão roubando a sua vida até hoje, e meta, você precisa resolver. Escreva uma declaração para o Senhor, agradecendo por 7 coisas que você realizou neste ano. Liste 5 coisas que impedem você de avançar e prosperar. Escolha 5 versículos que confrontam tais impedimentos e declare-os. Na próxima etapa, leremos a partir do capítulo 7, o poder dos ciclos completos. Capítulo 7, o poder dos ciclos completos. A vida é marcada por fases e estágios, assim como as estações do ano. Tudo na existência segue um ciclo. Ignorar a necessidade de fechar ciclos é como resistir ao outono, esperando que a primavera dure para sempre. Aceitar o término de uma fase permite que novas oportunidades floresçam, trazendo crescimento e renovação. A semente, ao ser plantada no solo, ela explode. A raiz sai de dentro dela e, mesmo assim, ela aguenta firme. Tem gente que diz, foi o homem que aprendeu a construção civil. A fundação de um prédio é igual à da semente, que nem precisa de cimento. Sobe uma estrutura igual à do prédio, cobertura igual à do telhado da casa e aparecem os frutos. Se não levar pressão, não cria raiz, não explode, não germina. Biologicamente tem que passar por uma transformação. Você ainda não tem riqueza por não ter explodido. Precisa descobrir quem você é. Todo processo de transformação não tem retorno. Na vida, a gente sempre se esquece de momentos em que certas coisas, como experiências, trabalhos ou relacionamentos, chegam ao fim. É normal. O lance é que entender e aceitar essa parada de fechamento de ciclos é super importante para que as pessoas cresçam, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Isso é semelhante a uma base sólida para o que vem pela frente. A lagarta, depois que bate as suas asas, nunca mais volta para o casulo. O bebê, quando sai da barriga da mãe, não tem como voltar mais. Existem pessoas com 30 anos que parecem que têm 8, pois ficam ligando para a árvore da vida dos pais, querendo voltar para casa. Não tem como. Só de você entender isso, já prospera. Cada ciclo corresponde ao fechamento de um circuito. Como se fosse fechar um círculo. A cada ciclo fechado, você acumula energia. Então, repita tudo o que precisa melhorar, até você ficar bom naquilo. A repetição fará com que você encontre vários dons. Se houver alguma ação que você precise realizar, mas ainda não esteja dentro da sua realidade, faça um ensaio mental. Por exemplo, se você é uma pessoa que quer empreender, aplique desde já os seus valores para ser empreendedor. Seu cérebro não saberá que é a sua imaginação. Então,
use a seu favor. Sua mente comanda o seu corpo. Árvore não lê livro, formiga não lê livro. O povo já prosperava aqui na terra antes do livro. Precisa só de coisas naturais. Formiga não precisa ler a Bíblia, nunca foi a uma igreja. Contudo, precisamos conhecer a Bíblia. Mas às vezes, você que precisa da escrita, da profecia dos irmãos para colocar em pressão, pois é teimoso e antinatural. Se for natural, irá resolver. Você não precisa de livro, mas já li 1000. Escrevi 43. Não sei para que faço isso, uma vez que é mais simples. Se falo simples, assim você não acredita. Precisa ler um livro, fazer as tarefas. É só aceitar a natureza de Deus dentro de você. Precisa pregar essas palavras dentro do seu coração e irá conseguir o que eu estou falando. No início de cada ciclo, você precisa de extrato de crescimento, ou seja, de ações que geram movimento. O movimento precisa de pressão, assim como um motor de carro, que precisa primeiro de encher de pressão para depois explodir e fazer o vínculo de movimentação. A partir do empilhamento de pequenos resultados oriundos de pequenas ações simples e diferentes, executadas em um tempo curto, com muita dedicação e consciência, e também com muita constância, conseguimos a pressão necessária para o tempo remir, trazendo o tempo futuro para o presente, subindo para o próximo nível. Para dispor de um mega resultado, é necessário ter micro resultados empilhados. As pessoas que mais nos amam não enxergam os pequenos resultados. Nós fomos programados para surpreender as pessoas. Os pequenos avanços farão as pessoas zombarem de você, dizendo que não dará certo, que irá voltar atrás. Deixe-me lhe falar. Uma atitude chave para nosso crescimento é deixar as coisas irem. E para isso é sempre bom questionar, buscar aprender mais. A gente cresce sendo flexível, porque olha a estabilidade e não existe de verdade, tá? Se rolar numa guerra, já era a estabilidade. Para subir de nível é preciso fechar os ciclos. Robert Downey Jr., ator do Homem de Ferro, já esteve preso. Quando saiu, mudou, desenvolveu sua mentalidade, trabalhou nos papéis mais poderosos e hoje ninguém se lembra da sua fase ruim. Quando você é alguém que tem um presente brilhante, o seu passado não interessa. Sendo assim, coloque data para fechar ciclos, mudar de posição de nível. Muitas pessoas não possuem um excelente resultado por deixarem o passado incomodar todos os dias. Tarefas para salvar o ano de 2023. Faça uma lista de todos os ciclos que você precisa fechar, de situações do passado que você precisa deixar para trás. Depois agradeça por ter vivido cada uma dessas situações e deixe ir. Capítulo 8. Como gerar riqueza do zero. Como é a forma de gerar e de gestacionar, criar, transformar e fazer riquezas do zero? O zero é só uma referência. Para a esquerda é fração, para a direita aumenta as casas decimais. Para ter 7 milhões, acrescenta-se 6 zeros à direita. Tem coisas que você deve colocar em sua cabeça e não tirar nunca mais. São 3 princípios SPR: sabedoria, prosperidade e riqueza. Olhando para as coisas através de um triângulo, relação entre 3, percebi que, se quero a riqueza, preciso ativar outras coisas. A riqueza não é o começo, não é o meio, mas é o fim. Assim precisamos encontrar o parceiro, um meio de ligação. Observando, encontrei a prosperidade. Se a riqueza é o fim e a maioria não tem, eles não têm por não possuir o pino do vagão que liga a riqueza à prosperidade. A maioria das pessoas pensam que prosperidade é dinheiro. Prosperidade é romper. Portanto, se a riqueza é o fim, ela é o futuro, ela é o fruto disso. A prosperidade é o meio que rompe e deve ser ligado ao vagão da sabedoria, que é a semente.
Já nascemos prósperos, milionários? Não. Nascemos sábios, mas precisamos aplicar a sabedoria. Nascemos ricos, contudo precisamos ativar a riqueza. A semente já é uma árvore. Por exemplo, a sua relação com uma manga é chamá-la de manga. A minha relação é: e aí, mangueira? A potência da mangueira está lá dentro. Se esta semente estiver ligada no vagão do rompimento, nada mais importará a não ser romper em si mesma. A sabedoria é a potência. Se o pino dela estiver ligado à prosperidade, ela se romperá. A semente por si só, sem fazer nada, sem nenhum estímulo, não acontecerá a transformação. Precisa estar no ambiente certo, ser enterrada em uma terra abundante e adubada, e aí sim. Se hoje eu soubesse que a terra acabou, sabe qual seria o primeiro lugar que eu iria? Em Genebra. Lá está o maior banco de sementes do mundo. Pegaria as sementes para construir a terra. A semente é a única coisa que Deus criou que se conecta com o futuro. Vou te provar. Daqui a 10 anos, algumas pessoas estarão mortas. Como é que me conectei com o futuro? Lorenzo, Benjamin, Miguel, Isabela, meus filhos, são sementes que me conectei com o futuro. Eles estão indo para lá. Tenho mais de 3.000 vídeos gravados, mais de 3.000 lives, mais de 3.000 palestras. Vamos supor que 1 milhão de pessoas mudou somente me ouvindo. São estas sementes que se comunicam com o futuro. E você, que não fez nada? Na hora que morre, morre tudo junto. A verdadeira morte de uma pessoa é quando ela é falada pela última vez na terra. Quando morremos e vamos para o cemitério, essa é a primeira vez. A última é quando o último instrumento toca o seu nome sendo falado. Maomé nunca morrerá também. Sempre alguém sustentará o testemunho disso. Enquanto tiver alguém proliferando a mensagem, vai continuar vivo. Você que não teve relevância nenhuma aqui na Terra, não transformou a vida de ninguém, não plantou uma árvore, não escreveu um livro, não fez um filho, não fez nada, morreu. E tem gente que morreu vivo, respirando, nem ele mesmo fala dele. O que mais me marcou no Ironman inteiro foi uma placa de uma pessoa escrita em espanhol: sim, você pagou para sofrer. Respondi mentalmente: você de graça é um idiota. Profissionais recebem para sofrer, amadores pagam para sofrer, e idiotas fazem isso de graça, vivendo zombando das outras pessoas. Qual semente é idiota? A que nunca será plantada, a que vai negar aquilo que Deus colocou dentro dela. Após ser plantada, reclama que não aguenta a pressão. Semente idiota desiste. Precisa sentir a pressão da criação que está dentro dela. Aí você diz: sou uma manga. Amo tanto essa expressão, foi o dia que recebi uma grande clareza. Tem pessoas que chupam as mangas inteiras, ficando com aquele cabelinho arrepiado. Coloca uma jaqueta de couro preta, uns óculos, uma guitarra e diz: sou um astro do rock and roll. E ninguém tira isso da cabeça dela. Tem um pessoal novo que é manga trans, manga transgênica. O que estão arrumando são todos mangas. Como é que muda uma manga roqueira? Enfia todo mundo na terra e vamos esperar o resultado. É o mesmo resultado. Quando se pega um órgão, coloca em um lugar fértil, vai em mingau, 2% do mingau tem uma substância poderosa que se transforma em outras mangas. Se a semente cair em terra fértil, vai voltar um investimento de 10.000%. Uma criança de 50 centímetros. Experimente pegar uma manga, independente da crença dela, enterrá-la no chão. Você pode ser a manga do que quiser, romperá do mesmo jeito.
Agora, se alguém o enganar com qualquer tipo de ideologia e o manter fora do solo, fora da pressão, nunca descobrirá quem você é. Alguém disse: Deus poderia fazer a gente já sabendo. Você já sabe, está aí dentro. Não precisa ser sábio. Não. Se me der 10 sementes, eu lhe conto o que as 10 sementes são. Mas Saulo, você nunca viu este tipo de semente? Não preciso saber. Planta para ver o que acontece. As 10 vão vir conforme a sua espécie. Busque seu propósito, ele está ligado à sua identidade. A macieira tem a identidade de maçã, só tem um detalhe: um propósito, dar maçãs. Vai acontecer exatamente o que está gravado na neurogênese, está no carbono. O problema é que ignoram a sabedoria e só querem a prosperidade. É muita gente querendo dinheiro sem saber que dinheiro não serve para absolutamente nada. Vai na Venezuela, acabou o papel higiênico. Vão se limpar com o dinheiro. É isso que está acontecendo lá. Quando tem um governante que não entende de dinheiro, começa a imprimir dinheiro no país, quebrando a economia local. Excesso de dinheiro em um ambiente onde todo mundo tem, perde o valor. Tem que dar valor, é a sabedoria. A sabedoria é a semente. Tarefa para salvar o seu ano de 2023. Liste 5 ações que o Senhor queimou no seu coração e você não fez. Liste 7 coisas que você vai fazer até o fim do ano, ainda que sejam impossíveis na sua cabeça. Capítulo 9. Abandone a CLT e empreenda. Empresa, pessoas, a potência do e abre como fazer recursos e investir naquilo que você foi chamado. Treinar pessoas, multiplicar talentos, servir a sociedade, fazer acessos por meio de networking, o que não seria possível sem as empresas. Agora, qual é o sentido que eu dou para uma empresa no aspecto financeiro? Posso afirmar que a empresa é a caixa eletrônica sem boca para depósito. O que quero dizer é que a empresa não nasce com a formalização, a criação do CNPJ, e sim quando você não precisa mais colocar dinheiro nela. Antes disso, ela é uma dependente. Empresa que precisa colocar dinheiro não é empresa. Então, é necessário colocar data para ela deixar de ser dependente. Existem 5 datas importantes na trajetória de uma empresa. Primeiro é a abertura. O dia da abertura da empresa, que marca o início da jornada empreendedora. Depois, o ponto de equilíbrio financeiro, também conhecido como break-even point. É o momento em que a empresa começa a gerar receita suficiente para cobrir seus custos e despesas sem necessitar de investimento. É um marco na linha evolutiva do faturamento. 3. Payback. Para garantir que a empresa tenha responsabilidade com seu fundador, uma estratégia é criar um sistema de transferência programadas ou boletos em que a empresa se compromete a devolver uma quantia em dinheiro periodicamente. É uma estratégia para calcular o retorno do investimento até o período em que os rendimentos acumulados se tornam iguais ao que já foi investido, ou seja, é o tempo que um investidor recupera o capital inicial investido. 4. Gestão profissional. Formação do corpo executivo, contratação de um CEO, é quando a empresa passa a ser liderada por um profissional capacitado e experiente, em vez de ser liderada pelo fundador. Isso traz novas perspectivas e ideias e permite que o fundador se dedique a outras áreas importantes do negócio, sendo o conselheiro, participando da governança. Você pode estar pensando, mas a empresa ainda é pequena? Sim, mas vai acelerar mais o crescimento.
Se você ficar focado e ocupado todo o tempo, não vai sobrar tempo para você prosperar. Quem trabalha demais não tem tempo de prosperar, pois fica sem visão expansiva. E isso vale para profissional liberal, trabalhador de carteira assinada, autônomo, empresário e CIA. 5. Legado. A transmissão do negócio para alguém por venda, doação ou fechamento é um marco importante, pois representa a criação de um legado e a continuidade da empresa. Isso pode acontecer por meio da venda ou da sucessão da empresa para um sucessor capacitado. Por que você abriu uma empresa? Qual foi a motivação que o levou a criar sua empresa? É importante ressaltar que uma empresa não deve ser aberta apenas com o objetivo de ganhar dinheiro. Se essa for a sua principal motivação, você corre o risco de perder seus valores, sua integridade, sua visão e se tornar escravo do dinheiro. Quando o dinheiro é a primeira opção, é como se você estivesse trocando a honra, a intimidade e o tempo por dinheiro. Ou seja, a sua decisão acaba sendo semelhante à da prostituição, se vender. Quando você está na corrida dos ratos, você escolhe cursar a faculdade que vai colocar mais dinheiro no seu bolso. Isso não é culpa sua, mas é problema seu. Você foi programado para fazer escolhas dessa forma. Comece a usar esta frase. Isso não é culpa minha, mas é problema meu e eu vou resolver. Estatísticas mostram que 77% das pessoas no mundo inteiro trabalham naquilo que não gostam. Por quê? Provavelmente a decisão foi feita com base no dinheiro. É preciso ter um propósito maior que vá além do lucro financeiro, algo que dê sentido e significado ao que você faz. A vida de uma pessoa não deve estar totalmente ligada ao seu negócio, mas sim ao seu coração e ao seu propósito de vida. É muito importante separar as finanças pessoais das finanças da empresa, pois misturá-las pode levar à falência. É fundamental manter o caixa da empresa e o caixa pessoal separados e controlados adequadamente. Para escolher uma boa marca, é preciso ter um significado por trás dela. A marca deve representar algo que seja importante para as pessoas e que tenha um impacto positivo em suas vidas. Uma marca com significado pode criar um vínculo emocional com os consumidores e aumentar a sua lealdade. Saber como vender um significado é o que faz uma empresa decolar. O objetivo principal de uma empresa é impactar pessoas, transformá-las e dar-lhes acesso. O foco número 1 de qualquer empresa deve ser pessoas. O segundo propósito é dar acesso a algumas pessoas ou alguns lugares. O propósito sempre é levar uma pessoa do ponto A até o ponto B. Para trazer notoriedade à sua empresa, é importante descobrir onde está o seu ponto forte e investir nele. Quanto mais propósito é fazer toda a sua vida pagam mais imposto, logo eles aumentam as chances de lucro. O propósito mantém os colaboradores motivados e produtivos e atrai pessoas nas redes sociais. Eu faço negócios com o propósito que eu carrego. Eu não preciso fazer dinheiro para cumprir o meu propósito. Eu posso monetizar o meu propósito. O sistema precisa ter uma única linguagem. O propósito define a linguagem base para as pessoas que são contratadas na minha empresa. Exemplo: coração ensinável, tratável, pronto para aprender e desaprender. Propósito atrai, dá manutenção e promove pessoas. Imagine um ambiente em que todos desejam explodir na vida. O propósito da empresa não é apenas fornecer facilidade ou utilidade, e sim transformar as pessoas. Sua empresa deve potencializar as pessoas, dando acesso e permitindo que desfrutem de algo novo. Por exemplo, se você vende roupas jeans, não está apenas vendendo um produto, mas ajudando as pessoas a se sentirem bem consigo mesmas e melhorando sua autoimagem.
O propósito é a alma da empresa, não a propaganda. O propósito é a razão pela qual uma empresa existe e é o que diferencia de outras empresas. Se a empresa tem um propósito autêntico e de valor, não precisa se preocupar tanto com a propaganda, pois seus clientes serão seus maiores propagadores. O propósito é o significado por trás da existência do meu negócio. Outra coisa na vida das pessoas que contribui para o crescimento é ensiná-las a terem acesso como aprendizado. No futuro, essas pessoas terão um nível de gratidão e entregarão um resultado que nem sabiam que davam conta. Acesso muda tudo. Há quem trabalhe comigo só para ter acesso. As pessoas poderosas cuidam de gente e esse é o seu lifestyle. A pessoa mais importante que tem a Terra se chama você mesmo. Você precisa destravar e gostar de gente. E para isso, precisa se amar. Quando você se amar poderosamente, você atrairá pessoas. O grande lance de ser conhecido como uma pessoa que ama é ser um indivíduo que todos querem ficar perto. No ano de 2022, eu fiquei 10 meses na política. O Senhor me deu clareza sobre a esfera do governo e eu compartilhei isso com as pessoas. Mas para muitas pessoas essa atitude fez com que eu perdesse o brilho. Isso porque elas não entenderam o propósito. Neste período, eu me conectei com muitos cidadãos, conheci muita gente, abracei um povo, foi muito bom. Coloque em prática aquilo que você aprendeu. Faça lives, transborde tudo o que você adquiriu. Passe um vídeo de 15 minutos nas suas redes sociais, faça vídeos com os seus colaboradores, treine-os para que eles desenvolvam os seus próprios conteúdos e lembre-se, empresa é armamento para cumprir propósito. Tarefa para salvar o seu ano de 2023. Assista ao filme O Homem que Mudou o Jogo. Reflita sobre sua vida e busque descobrir o que você é habilidoso e pesquise sobre oportunidades de empreender na sua cidade, região ou outro lugar que deseja morar. E pesquise sobre 7 empresas. Leia sobre seu propósito. Exemplo, NASA, Coca-Cola, Disney. Capítulo 10. Construindo uma potência pessoal. José do Egito assumiu o cargo de governador com uma visão de sabedoria excepcional. Diante da iminente crise de fome, ele implementou políticas de armazenamento de alimentos durante os anos da fartura, garantindo a subsistência do povo egípcio e até mesmo do povo de Israel. Ele edificou e você também é chamado para edificar nesse tempo. O que quero dizer é que construa coisas que sejam mais do que legados, construa para o reino. Você tem construído muitas coisas que passarão. Foque naquelas que não irão passar. Por exemplo, na sua família, no seu casamento, na sua relação com Deus e com as pessoas. Para edificar em seu relacionamento com Deus, o seu acesso é investir em você primeiro, no seu amor próprio, na forma como você se vê. Quando entender quem você é, entenderá que Deus o ama e, ao se sentir amado, poderá relacionar-se com Ele sem impedimento ou barreiras. Depois de compreender o quanto é amado, será fácil amar o próximo, como você ama a si mesmo. É impossível amar o próximo sem antes entender que é amado por Deus e passar pela experiência de se amar primeiro. Outra forma de edificar é capitalizar o tempo, que pode significar dissolver relacionamentos que não dão retorno ou evitar atividades que não contribuem para os seus objetivos. A ideia é sermos mais seletivos na maneira como usamos nosso tempo e também dispostos a sacrificar coisas que não agregam valor à nossa vida. Capitalizar o tempo é trocar a mentalidade de consumo para a de fornecimento. Em vez de consumir mais coisas, devemos investir em nós mesmos e em nossos objetivos pessoais. A internet, por exemplo, é uma droga que você fornece ou consome.
Se você é aquele que apenas consome, gasta de 4 a 5 horas por dia alimentando seu vício. Mas se você é o fornecedor, gasta todo o seu tempo distribuindo conteúdo e gerando valor para as pessoas. Outro exemplo de capitalização é fazer 2, 3, 4 ou 5 coisas ao mesmo tempo bem feitas. Faço 50 coisas ao mesmo tempo. Como? Pagando pessoas para fazerem. Só de empresas dirijo quase 40 ou ao mesmo tempo. Só que não vou a nenhuma. Tem sócios que nem conheço e isso acontece muito no mercado imobiliário. Fui chamado para 3 coisas: restaurar sua capacidade familiar de viver em paz, desfrutando, ficar rico ligando a riqueza no vagão da prosperidade e a prosperidade na sabedoria, e ficar repetindo isso sem parar. Por exemplo, plantando uma semente de milho irá lhe dar um pé com 2 espigas com 500 grãos em cada uma, somando 1000 no total. Ao replantar as 1000 sementes e repetir exatamente do jeito que estou falando, voltará 1 milhão de sementes. Replantando-as novamente, dá 1 bilhão de grãos. Obtenha só a primeira semente. Muitos erram nesse ponto, porque faltam paciência e constância. Possuem uma única semente e, em vez de plantá-la, decidem comê-la. E quer que Deus provenha. Na capitalização, os ricos querem capitalizar tudo. Quando constroem um negócio, ele não vende somente aquele produto, faz vendas cruzadas, atrai parcerias, faz novos negócios, tudo com capitalização. Capitalização é extrair valor máximo. Em uma empresa minha, havia alguns coqueiros, e no ano em que não cuidei do coqueiro, ele produziu 80 cocos. No ano em que cuidei, coloquei água e sal, realizei a poda, colhi no mesmo período 480 unidades. Algumas árvores param de dar frutos se esses não forem colhidos. Deus lhe entrega o projeto e tudo o que você fizer será usado por Ele para fazer parte da edificação. Então, derrube o velho, limpe os entulhos, finque as estacas para serem um marco e edifique tudo aquilo que colocar suas mãos. Tarefa para salvar o ano de 2023. Quais são as 7 coisas para as quais você tem sido passivo na forma de resolver? Escolha uma delas para tratar imediatamente. Liste 3 pessoas que são grandes, edificadoras e experimente sentar à mesa com elas. Podem ser pessoas simples, mas que edificam outras, com o que falam e vivem. Capture os códigos delas.